Aqui se vê um amor demonstrando também gratidão a Deus, porque as experiências da vida marcam. O servo de Deus que fez esse salmo, ele confessava o amor dele por Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quantas vezes Deus tem ouvido a nossa voz e a nossa súplica também, irmãos. Se Ele nunca tivesse nos atendido em nada, ainda assim nós deveríamos amá-lo, porque não temos outro bem maior do que Ele. Mas muitas vezes Ele já nos atendeu. E essa gratidão é um sentimento nobre diante de Deus. Ser grato é nobreza. Ser grato é próprio de quem tem um espírito reto, irmãos. Davi, quando ele se tornou rei, ele buscou na casa da casa do filho do seu inimigo, um homem que tinha sido um grande amigo dele, e buscou na sua linhagem alguém que ele pudesse fazer bem. E essa tal pessoa aleijada, ele falou: você vai sentar à mesa comigo e vai comer do que eu como e participar do que eu participo. Eu tenho uma gratidão de amizade com o seu pai. Assim, irmãos, temos que ser gratos por todos os favores que recebemos. Porque olha o que esse homem fala, irmãos. Cordéis da morte me cercaram. Ele se sentiu amarrado não escreveu o que seja, mas foram coisas graves, porque olha, cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Angústias do inferno, por que do inferno? Porque realmente é de lá que vêm muitas das nossas angústias. É de lá que vêm muitas coisas contra a igreja. É lá que nascem os projetos malignos que tomam realidade aqui na terra, porque tem homens e mulheres que são instrumentos na mão do próprio inimigo. E eles, tomados por essa força maligna, agridem, atacam, infamam, perseguem, massacram o outro. Porque isso aqui é um campo de grandes batalhas, e esse homem de Deus, que eu não sei quem é, não falo, e ele confessa: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e encontrei aperto e tristeza. É assim que a história das pessoas que andam com Deus são marcadas. Nós, quando nascemos, irmãos, é a marcha da vida. A nossa história ficava muito resumida, muito restrita, não é? Como crianças, não tínhamos malícia, tínhamos ambições, não tínhamos planos. Nosso mundo era tão pequenininho. Ele se resumia no colo e no berço, no ninar de mamãe, numa cantiga, uma mamadeira, aí era tudo o que bastava. O mundo era tão simples. E depois disso, quando a criança começava a andar, quando nós começamos, ainda assim, nossa área, nosso mundo era muito pequenininho. Mas tinha uma coisa conosco naquele tempo que nós perdemos. Nós tínhamos a inocência conosco. Não éramos capazes de pensar em pecado, ter sentimentos pecaminosos. Não pensávamos mal. Não éramos capazes de articular palavras para ofender, com o intuito de ofender, não éramos. Nós apenas balbuciávamos uma palavrinha ou outra. Geralmente mamãe, papai. É todo o dicionário. O mundo era pequeno demais. Escondido nesse casulo, da inocência, fomos saindo, crescendo, irmãos. E aqui veja que o nosso mundo era tão pequenininho, e
depois tem pessoas que o mundo fica tão grande. Tem pessoas que viajam para muitos países. Tem pessoas que conhecem a terra inteira. Tem pessoas que viajaram. Eu tinha um dia que andou por mais de 170 lugares. Andou muito, viajou. Assim, começa o mundo a largar. Começam então os problemas aumentando muito. E a verdade, irmãos, que assim como nós éramos contidos no mundo pequeno, sabe o que vai acontecer com você, comigo? Se o mundinho vai ficar pequeno outra vez. Se já não está ficando. Daqui a um tempo, quem corria, quem viajava, já não viaja mais. As dores não permitem, os olhos não enxergam muito bem, o apetite acabou, o paladar diminuiu, a pressão alterou, não dá mais para ficar muito tempo viajando, passa mal se viajar muito, o mundo vai ficando estreito outra vez. Até que ele vai se estreitar em cima de uma cama. Começou no colo e termina na cama. Ali o mundo fica pequeno outra vez. Ali tudo que se fez, que se correu, voltou a ficar pequeno. Com uma diferença. Nós escrevemos uma história. E essa história que foi escrita vai nos acompanhar, porque quando chegamos, não tínhamos história. Eu li uma parábola, eu entendo como uma parábola, porque é claro que isso não aconteceu, uma parábola. Alguém falou com Deus. Deus falou, o que você quer? Eu quero muita coisa. Eu quero o dom de ser, eu quero o dom de sabedoria, de paciência, de humildade, de temperança. Eu quero ter o dom de falar línguas, de interpretar. Tantas coisas que ele pediu. Pois tá bom. O senhor deu para ele um pacotinho. Mas não cabe todos os dons nesse pacotinho aí? É uma parábola. Falou, filho, aqui você não recebe o dom. Aqui a gente te dá semente. Você vai plantar, espera elas crescer. É assim a história nossa, irmão. Tudo que nós quisermos, nós temos que semear. Uma lei é verdadeira, a lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Aquilo que você plantar, você vai colher. Quando o seu mundo ficar pequenininho outra vez, quando estreitarem os horizontes, quando você não tiver mais a largueza da vida, a vida te empurrar para um canto isolado da sua casa e você já não tiver mais condição de viajar, os médicos já não deixam mais. O que vai valer é o que ficou para trás. E muitas vezes, o nosso sofrimento são os melhores momentos para Deus trabalhar em nós. Sabia isso? Sabe que Deus consegue fazer um trabalho bonito dentro de nós quando exatamente tudo está ruim demais. É quando as coisas ficam difíceis que nós conseguimos então nos quebrantar, nos desarmar. É a hora que Deus fala, agora eu posso trabalhar melhor. Você conhece a passagem de Paulo? Muito conhecida. Paulo foi cheio do Senhor. Só que ele teve um problema. Aqui, ó. Angústias do inferno cercaram Paulo. Cordéis da morte. Ele foi atacado com tanta violência pela força do inferno que ele foi até o Senhor. Eu não suporto mais isso. Tira de mim esse mensageiro do inferno, não aguento mais. O Senhor falou com ele, Paulo, eu não vou tirar. Sabe por quê? Porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Você ficando fraco, você não fica arrogante.
Você não se acha importante porque muita coisa eu te dei. Você não se acha grande personagem, você precisa de mim. Todas as vezes que você se quebranta, eu tenho liberdade de trabalhar em você. Por isso, querida irmã, por isso, querido irmão, que muitas vezes Deus permitiu que angústias do inferno te cercassem. Cordéis de morte. Você viu o que eu vou contar aqui? Cordel de morte amarrou ele. Ele foi para o hospital amarrado no cordel da morte do câncer. O Senhor cortou o cordel. Hoje você vai cortar um cordel aqui nessa igreja. Glória ao Senhor. Hoje um cordel vai ser cortado pela palavra. A palavra, ela corta. Ela faz tudo isso aí. A minha graça te basta. Aí ele falou assim, agora tem uma coisa. Eu, quando estou muito fraco, eu fico forte. Porque quando eu estou sofrendo muito, passando muita prova, eu não estou interessado em mais nada. Meu assunto é orar. Crente provado, ora. Crente folgado, viaja. Crente provado é oração uma toda outra. Senhor, tem misericórdia. Quando não está orando, está clamando. Senhor, tenha piedade. Eu falo porque eu já passei isso muitas vezes. Já passei semanas falando, Senhor Jesus Cristo, cubra-me com teu sangue, me ajude. Senhor, tem misericórdia. Eu fui cercado com a angústia do inferno, tem misericórdia de mim. A angústia do inferno que cerca alguém aqui, hoje cai. Glórias a Jesus. Cai a angústia do inferno e entra o vestido da palavra. O Senhor vai vestir de alegria, de paz, de esperança. Não é sempre que você vai chorar. Não é sempre que você vai perder. Não é sempre que você perguntar, Senhor, até quando? Não. O cetro da iniquidade não permanecerá na sua sorte para sempre. Você vai quebrar o cetro da iniquidade. Você vai cantar, você vai dizer, o tempo de cantar chegou. O tempo de chorar cessou. Agora não é mais inverno. Eu vejo o cantar da rola. A primavera chegou. O Senhor te anuncia um tempo novo na sua história. Eu sinto a virtude do Espírito de Deus em mim aqui, irmão. Bendito é o Senhor. Chora no tempo de chorar, mas também tem o tempo de cantar. Antes que se quebre o cântaro, junto da fonte, o cântaro se quebra. Sabe o que é o cântaro? O cântaro era feito de barro, né? Punha água lá. Quando o cântaro ele levava a fonte para pegar água, o cântaro quebrava. Eles deixavam o cântaro lá, já não serve mais, o cântaro quebrou. Junto das águas, o cântaro quebrava. E as águas da palavra quebrarão todos os cântaros quando chegar o tempo oportuno da vida. Mas antes do cântaro quebrar, encha ele da água da palavra de Deus. Encha a palavra de Deus no seu coração e fique valente, fique firme, mulher. Olha o que ele fala, você pensaram isso aqui? Eu nunca tinha reparado, eu nem lembrava. Cordéis da morte me cercaram. Quantas pessoas já passaram pela morte? Estiveram lá, a morte estava lá esperando ele. Mas o Senhor passou por lá e falou, não. O cordel da morte vai ser quebrado. Quantas vezes eu já fiz isso? Comigo mesmo. Eu com 3 anos de idade, eu caí dentro de uma caixa de água, brincando de velocípede quando eu era menino. A tábua abriu, eu caí lá dentro, a tábua fechou, o velocípede ficou de lado. Mamãe não era crente. De repente, lá na sala, que minha casa era grande, na minha família, ele estava lá na sala, andava para ouvir com meu tio, meu tio estava com minha mãe gritou, meu filho que é o dentro da caixa de água. Meu tio Zé falou, que isso, meu? Corre lá, vamos lá, segurar. Todas as tábuas cobrindo. Eu estava sepultado lá dentro. Eu lembro, eu segurava um cano assim, ó, e bebendo água. Eu não sabia fazer, eu não sabia nem soltar. Por se eu soubesse subir pelo cano, mas eu não sabia, eu era muito criança. Eu lembro só disso aqui. Ele chegou lá fora, ela me conta, meu filho está aí dentro. Ele não está. Meu filho está aí dentro. Levanta a tampa, levanta a tábua. Ele não sabia, não, mas eu não sei nadar, o que eu vou fazer? Levantou a tábua, ele está lá, olha o cabelinho dele, lourinho, balançando na água. Ele está aqui dentro. Ele pegou na borda da caixa, que era uma caixa no nível do solo, esticou a mão, me pegou pelo cabelo e me puxou.
laço de morte me cercou, mas o Senhor passou por lá. E o laço de morte que te cercar, Cristo vai cortar. Vai cortar. Ainda virá laço de morte sobre alguém, mas o Senhor te anuncia: eu cortarei. Eu cortarei, te diz o Senhor. Glórias ao Senhor. Não temas, porque o Senhor cortará o laço da morte e vai te livrar da angústia do inferno. Ah, se não fosse o Senhor, hein? Nós estávamos perdidos. Nós podemos tomar em aprazolam, sei lá, tantos remédios que tem, que eu nem lembro o nome. Tem muitos aí. Pode tomar uma caixa. Você vai dormir, acordar, mas esse problema está lá. Mas quando o Senhor tira, olha, não tem remédio nenhum. É o Senhor, ele arranca, ele tira e não tem mais. Sabe o que é? Quando as angústias são assopradas pelo Senhor, elas acabam. Quantas angústias precisam acabar na sua vida, irmão? Quantas, irmão? O Senhor, ele dá um assopro lá em cima e a angústia vai embora aqui embaixo. Você até esquece que estava angustiado. Você até esquece. Olha que coisa bonita, né? Ele fala: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, muita tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava batido, mas Ele me livrou. Essa que é a nossa confiança, irmãos. Confiança de crente é o Senhor. Pode ver, nós vamos aqui fazendo tudo que é preciso. Trabalhamos, tomamos remédio, vamos para o médico, fazemos cirurgia, fazemos tudo. Mas quando chega o limite do médico, fala assim: ó, eu não tenho mais o que fazer. Ó, eu já sei agora onde eu vou bater. Chegou no seu limite? Chegou. Agora eu sei aonde eu vou bater. É na porta do Senhor. É assim que nós vivemos, irmão. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Olha o convite hoje nesse culto. Volta a tua alma ao repouso. Não é de dormir, não. É o repouso de descansar nos braços do Senhor. Repousar nos braços do Senhor. O Senhor está me guardando. Vai tudo bem. Quando alguém tinha uma viúva que ela... E olha que ela não tinha o Espírito Santo, hein? Tinha o Espírito Santo. Mas ela tinha certeza que Deus estava na vida de um profeta. Ela tinha certeza. Assim, olha, eu não tenho nada. Mas o homem de Deus, eu sei que Deus conversa com ele. Eles perguntaram para ela: como que vai? Tudo vai bem. Até no nosso meio tem uma brincadeira, vocês já ouviram? Vai sunamitamente bem. Ela sulamita. Tudo ia mal. O menino tinha morrido. Como que vai? Tudo vai bem. Meu assunto é com o profeta. Eu não quero... Meu assunto é com o profeta. Eu vou lá ter com ele. E o profeta foi ter com Deus. E a coisa ficou boa, o menino ressuscitou. Hoje não tem o profeta, tem aqui o Senhor de todos os profetas. É Jesus Cristo, o Rei dos profetas. Ele tem solução para tudo. Está sulamidamente bem na sua vida? E vai terminar bem. Não tem que ficar contando problema. Ei, mas eu não aguento mais. Isso aqui o inimigo morre de rir, gosta de ouvir a gente lamentar. Lamenta com Deus. Fala com ele. Se a situação está difícil, eu estou todo machucado. Estou todo marcada. Você não está vendo meu sofrimento? Me ajude. É assim que a gente vai exercitando, irmão. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Será que todos andam perante a face? Sabe o que é andar perante a face? Porque andar perante a face, Deus tem rosto para estar aqui olhando. Andar perante a face, os olhos dele me olhando, não vão achar em mim um delito forte. Porque eu ando perante ele. Eu sei que ele está me olhando e eu cuido para que a minha forma de viver não me envergonhe diante dele. Eu ando perante a face dele. Eu ando me comportando, sabendo que ele está olhando para mim. Eu cuido para que as minhas obras não sejam reprováveis. Isso que é andar perante a face de Deus. Está escrito assim: faça que suas obras sejam feitas em Deus.
Isso é fazer as obras em Deus, é andar perante a face do Senhor. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Agora ele falou, eu fiquei muito aflito, cercado, machucado, mas eu criei. Por isso eu falei, eu criei que Deus ia me ajudar. E ele viu muito problema também, irmãos. O que está escrito aqui revela isso. Sabe onde viu o problema? Não foi com Deus, que Deus não tem problema. Foi no meio dos homens. Infelizmente o ser humano, ele é falho. Tem coisas feias que as pessoas fazem. As pessoas fazem coisas feias. Aqui ele fala, ó. Eu dizia na minha precipitação, eu fiquei precipitado de ver tantos homens agindo mal. Você tem visto homens agir mal, irmã? Tem, irmão? Homem de Deus, mulher de Deus, tem visto? Mas não precipita falar que todo mundo é mau, não. Porque assim, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que ele ficou tão decepcionado que ele parou de acreditar em todos. Mas sempre tem os sinceros, sempre tem as sinceras. Ele ficou muito provado, muito machucado e desconfiou de todo mundo. Mas ele fala, eu pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença do seu povo, ou seja, eu vou reconciliar com o povo de Deus. Porque Deus me ouviu. Eu vou pagar o voto perante o povo do Senhor. E é aqui que nós pagamos nossos votos. Olha que coisa interessante que está escrito aqui. Oferecer-te-eis sacrifício de louvor. O sacrifício era um animal colocado em cima de um altar, queimado, não é? Assim que se faz um sacrifício. Hoje não se põe um animal em cima de um altar. Hoje, esse altar aqui, ó, você põe em cima dele um louvor a Deus. No altar do seu coração se faz um louvor a Deus. Quando a pessoa fala, não para repetir aqui agora, mas quando a pessoa fala no fundo do coração, glórias a Deus, é o altar. Você pôs um louvor lá. Fala, bendito seja Deus, aqui é o altar. Onde você canta um cântico, onde você faz uma oração, você está colocando em cima do altar a oferta ao Todo-Poderoso. Quando você fala, Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu me ponho aqui na tua presença, a oferta está aqui. E Deus ouve, aceita e agrada. São dessas sacrifícios dos lábios. Não animal, não sangue de boi, de bode. Ele falou, eu não quero mais os seus sacrifícios, falou com Israel. Eu me cansei das suas luas novas, dos seus dias de festas, eu me cansei de tudo que vocês fazem, eu cansei. Aliás, ele disse assim, vocês acham que se eu quisesse algum animal, eu ia pedir para vocês? Eu sou dono da terra inteira. Se eu quisesse um animal, eu pegava, eu sou dono de tudo. Eu não quero mais seus animais, não quero mais seus sacrifícios. O Senhor Jesus veio e falou, o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas aonde quer que nós estejamos, sacrifício de horror no nosso coração. Quanto mais você orar, mais poderoso é o Senhor na sua vida, porque Deus não perde nem aumenta poder, é o mesmo, mas na sua vida. Maior o poder de Deus na sua história. Quanto mais você ora, mais o poder de Deus se manifesta em você. Você vai se tornando blindado, blindada. A luz de Deus vai te cobrindo. Chega um ponto em que você brilha. E você brilha de uma maneira tal que quem anda na escuridão não gosta mais de olhar para você. E quem é que tem pavor de treva? Está aqui, ó. Esses que fazem a angústia do inferno vir até nós. Eles têm pavor de ver luz no crente. Vocês já viram? Eu já vi. Não é que eu tenho dor, não, mas eu já vi algumas vezes. Eu já vi pessoas brilhar. Eu já vi o brilho na cabeça de alguém. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele acende a lâmpada do ser humano. As nossas trevas viram luz. O salmista falou, ainda que eu seja treva, o Senhor é luz em roda de mim. Que a palavra de Deus seja luz. Que o Espírito Santo fique contente dentro de nós. Que esse novo ano o Espírito Santo possa encontrar bastante espaço na sua tenda, bastante oferta no seu altar. Que esse ano o seu altar esteja carregado de ofertas.
Que você entre o ano, sai outro ano, falando das coisas de Deus, das grandezas do Senhor, do eterno, do excelso. Ora, canta, conta testemunho, profetiza na sua vida, profetiza na sua prova, no seu sofrimento, na sua dor. Deus vai me livrar dessa, Deus vai me tirar dessa aí. Eu creio no Senhor. Profetiza para você mesmo. Nós podemos profetizar para nós temos o Espírito de Deus. Eu profetizo, o mal que está na minha vida vai sair. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus está na nossa boca, na tua, na minha e na nossa boca. Ainda que muitos momentos não sejam fáceis, porque Ele mesmo falou: angústias do inferno, laços de morte, estreitou o meu caminho, a tristeza me visitou. Foi tudo tão difícil. Mas depois clareou. O Senhor chegou. O choro acabou. Está escrito assim em Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é que quando você está chorando de noite, amanhece o dia, você para de chorar. Essa é uma figura de linguagem. O choro pode durar uma noite. Que noite é essa? É o tempo que eu sou visitado com as angústias do inferno. Esse é o tempo da minha noite. Quando as angústias do inferno estão me visitando, é noite na minha vida espiritual. Mas pode durar uma noite, um tempo. Mas amanhã, o nome dela é Jesus. E quando Jesus chega, a angústia acaba. Toda vez que a luz chega, as trevas se escondem, vão embora. E tem seres que só conseguem atuar nas trevas. Por isso que tem pessoas, quando as pessoas vão para o pecado, a força do inimigo é poderosa nele. Quando as pessoas estão em Deus, ele vai perdendo a força. Vocês podem acender um holofote num paiol cheio de rato. Não fica todos se escondem. As baratas se escondem. Não gosta de luz. São animais noturnos. Assim são essas forças aí. Quando chega a luz, eles vão se esconder pelos paióis das trevas aí. E que haja luz na nossa cabeça. E em todo o tempo sejam alvos os nossos vestidos. Que nunca falte óleo na sua cabeça. E que a luz de Deus não se apague em você. Deus seja louvado.